meu amigo ligado no Toque Passa, chegando nessa segunda-feira para falar, é claro, de NFL, porque tivemos um final de semana daqueles maravilhosos de renovar nossa paixão com o futebol americano. Vitória do Cincinnati Bengals, vitória do Philadelphia Eagles, grandes jogos, atropelamento da Dallas Cowboys, partidas que a gente vai passar limpo aqui, o melhor do final de semana. E eu quero, claro, contar com a sua opinião, o seu comentário aqui embaixo. Diz aí o que você gostou, o que não gostou, o que você achou. Qual que é a impressão que você tem depois aí de quase 13 semanas completas? Não teremos um Monday Night Football, mas quase 13 semanas completas da NFL. Dá aquela curtida no vídeo também, é importante pra gente. A gente vai crescendo no algoritmo do YouTube. Chegou agora, seja bem-vindo, se inscreve no canal, clica no sininho aqui embaixo para ser notificado assim que sair um vídeo novo. E se puder colaborar, faça parte do nosso clube de membros. Temos lá um grupo no Telegram, a gente fica batendo papo. Hoje quase não sai vídeo, porque fica lá, mas fala disso, fala daquilo. A gente fica discutindo bastante de futebol americano e tem sorteio, tem prêmios para quem é membro. Hoje eu vou sortear uma camisa da Fanatic Sport Nation, uma parceiraça do canal. Aqui embaixo tem o link para você conhecer a loja. Tem também cupom de desconto. E quando chegarmos em 100 membros, olha, eu tô louco para chegarmos em 100 membros para eu sortear uma camisa, uma jersey, camisa oficial de um time da NFL. Então faça parte do nosso clube de membros e vamos nessa. Roda a vinheta. Vamos lá começar a falar desse final de semana incrível. Eu não sei se eu tô no hype, ou se de fato, eu acho que o final de semana entregou aquilo que a gente esperava. Fiquei muito animado com os jogos, foi um dos melhores finais de semana de todos os tempos da NFL, pelo menos da temporada, né? Todos os tempos eu posso ter exagerado, mas da temporada foi, pra mim, foi de todos os tempos, porque, cara, eu estive no Red Zone, na transmissão lá do Star Plus, da ESPN, junto com o Matheus Pinheiro, e aquilo lá é fantástico, né? Eu imaginava que era muito bom, sempre fui consumidor do Red Zone e participar é sensacional. Cara, tinha um monte de papel aqui, estudo, flip card, vou preparar. Começa o jogo, ele é difícil você conseguir tirar o olho da tela, você fica grudado, e aí uma telinha aqui do lado com as estatísticas, você tenta analisar as jogadas, mas você tá num jogo, vai pro outro, é sensacional, é fenomenal. 7 horas travados, né, sem comer, basicamente não bebia nada, porque eu tava querendo, você não consegue tirar o olho da tela. Isso é sensacional, muda de um jogo, vai pro outro, é um dos melhores produtos da história. Se você não acompanhou um jogo no Red Zone, um final de semana no Red Zone, olha, eu recomendo demais mesmo, é viciante, não tem outra explicação, e participar foi muito bom. Agradeço o pessoal da ESPN pela oportunidade lá, o Sarran, o Chico, o pessoal que me colocou nessa transmissão. Eu espero ter novas oportunidades, gostei demais mesmo. Vamos falar desse final de semana, incrível, né? Tivemos 3 times que eu acho que saíram muito grandes. Todo mundo que venceu, claro, sai maior, mas existem vitórias e vitórias. Por exemplo, o torcedor do Baltimore Ravens não deve estar empolgadaço. Nossa, meu time venceu o Denver Broncos desse jeito, tá tudo... Não, né? Então a gente tem que tratar de vitórias e vitórias. 3 times eu acho que saíram grandes com uma ressalva. Por exemplo, Philadelphia Eagles, pra mim, ó, que partidaça contra os Titans. Cincinnati Bengals também, colocando essa freguesia em cima do Kansas City Chiefs, do Mahomes, não é pouca coisa não. E a equipe do San Francisco 49ers, esses 3 times eu gostei demais, mas eu faço uma ressalva com relação ao 49ers, e a gente vai discutir um pouquinho mais lá pra frente, por conta da lesão do Jimmy Garoppolo. A gente tem que entender se o Brock Purdy, né, o Mr. Relevant, vai ser capaz de levar esse time adiante. Então fica um pouquinho de dúvida, apesar de eu ter gostado demais da atuação contra o Miami Dolphins. Tinha, lógico, aqueles times que venceram jogos que eram para vencer, né? Mas fizeram isso com categoria. Caso do Dallas Cowboys, começando aqui pelo Sunday Night Football, que teve um atropelamento sobre o Indianapolis Colts, 54-19. Uma partida que eu falava que os Colts não poderiam começar dormindo, como começaram na segunda-feira, mas também não queria dizer que no quarto período você podia dormir, né? Porque o jogo estava equilibrado. Olha, os Colts começaram bem no primeiro tempo, saíram vencendo 10-7 no primeiro quarto. Chegaram no terceiro quarto, finalzinho do terceiro quarto ali, com o placar de 21-19. Tinha jogo, de repente tomaram 33 pontos em um quarto. É a maior pontuação da história do Dallas Cowboys em um quarto na história. A história do Dallas Cowboys, não é pouca história, e os caras conseguiram 33 pontos neste quarto período. O Dak Prescott agora é o terceiro quarterback com mais passes para touchdown na história da equipe dos Cowboys, e ainda tivemos o Tony Pollard anotando seu 10º touchdown na temporada.
que é um número legal, uma estatística interessante, porque ele tinha 10 touchdowns nas 3 temporadas anteriores dele, né, somadas, e agora ele conseguiu, mostrando o grande ano do Tony Pollard. A equipe dos Colts, fraca, né, ruim, é um time que teve 5 turnovers, teve mais turnovers do que conversões de quarta descida, foram 4 conversões de quarta descida, de terceira descida, aliás, durante todo o jogo, e 5 turnovers, mostra muito o que é essa equipe do Indianapolis Colts, além do que tivemos a lei do ex estourando ali com o Malik Hooker, que teve um retorno de fumble para touchdown, uma interceptação, bela partida também. Campanha do Dallas Cowboys excelente, 9-3, é um time que passa muita confiança, que dá sim para o torcedor. Eu sei que o torcedor dos Cowboys, muitas vezes ele é mais empolgado do que ele deveria ser. A gente fala assim, calma, não é assim, calma, dá uma segurada, mas esse ano não, é um time muito forte, bom dos dois lados da bola. Um ataque que produz muitos pontos, que entrega muito bem, e uma defesa capaz demais de produzir turnovers e produzir grandes jogadas. Grande vitória. Não era um jogo difícil, mas saiu muito bem, saiu grande, né? Ao contrário da equipe do Baltimore Ravens. É essa a situação. Você pegava um jogo fácil e transforma ele num jogo fácil, ao contrário dos Ravens, que transformou a partida num jogo muito complicado. Só não é melhor para a equipe do Dallas Cowboys porque tá na divisão do Philadelphia Eagles. E esse time aqui, cara, transformou um jogo que tinha potencial para ser um jogo difícil em uma partida muito tranquila, um passeio no parque, 35-10, grande vitória. Essa partida contra os Titans eu circulava ali, quando eles tinham aquela invencibilidade, eu falava assim, ó, aqui pode complicar, né? Antes de perderem para os Commanders. Aqui pode ser o jogo que eles percam, porque os Titans são um time muito bem treinado, com uma defesa capaz, com um jogo terrestre que funciona muito bem. Tem tido problema a equipe dos Eagles no jogo terrestre, aí você tem o Derrick Henry. Como é que vai funcionar isso aqui? Mas foi tranquilaço. Mais um jogo com a lei do ex, A.J. Brown fazendo uma grande partida, 8 recepções, 119 jardas, 2 recepções para touchdown. Fez o torcedor dos Titans coçar a cabeça e lembrar daquela noite do draft, que foi feita a troca, né? Mandou para os Eagles, pegou uma escolha de primeira rodada. Tudo bem, nessa escolha veio o Treylon Burks, que anotou um touchdown e teve um momento mais aterrorizante, acho que da tarde toda ali, né? Com aquela pancada que ele levou do Marcus Epps, que ficou caído no chão, não sabia qual era a situação dele. Saiu bem, assim digamos, mas entrou no protocolo de concussão e não jogou mais na partida. Foi uma perda tremenda, mas para A.J. Brown não tem muito o que dizer, né? Ele até saiu falando que foi um jogo que significava muito para ele, por toda a novela que tinha, querendo um contrato novo, os Titans não a fim de pagar o que ele achava que merecia, e eu acho que ele merece, porque é um dos principais recebedores que tem na liga. Cara, mais um excelente jogo do Jalen Hurts. O que a gente vai falar? Semana passada, ele machucou o Green Bay Packers correndo com a bola. E agora ele foi com o passe. Ele teve 380 jardas, foi 29 de 39 nos passes, 3 passes para touchdown. Incrível, correu pouco, 5 corridas, 12 jardas apenas. Dessa vez ele machucou com as mãos. Essa é a questão do balanço. Esses times chegaram em certo momento a ser comparados. Por que o jogo terrestre dos Titans não é sustentável e a equipe dos Eagles faz isso e tá todo mundo elogiando? É essa situação justamente, você conseguir fazer os dois, você conseguir machucar com as pernas, mas no momento em que não funciona, você vai lá e tem o passe. O que aconteceu com os Titans nessa tarde, na tarde de ontem? Simplesmente não tinha um jogo terrestre funcionando. O Derrick Henry não conseguiu. O Henry teve 11 carregadas para 30 jardas. Mais uma semana em que as defesas limitam o Derrick Henry a poucas jardas, né? E isso faz uma diferença muito grande. Aprenderam a marcar. Você tinha ontem a defesa dos Eagles fechando muito bem, principalmente ali o gap B, né, entre o guard e o tackle, e as jogadas terrestres não funcionavam, além do que conseguiram pressionar o Tannehill, 6 sacks, né, um número muito bom. Jordan Davis voltou, mas não jogou assim, né, não foi o grande fator. Os Eagles simplesmente conseguiram no sistema, que a semana passada os Bengals mostraram também o que fazer, o pessoal está entendendo como jogar. Não dá, você precisa dos dois lados. No dia que você não tem o Derrick Henry funcionando, você precisa ter o seu quarterback. E aí o Tannehill foi apenas 14 de 22, 141 jardas, um passe para touchdown. Não tem como. Essa é a questão de ser insustentável, de não funcionar. Você precisa ter os dois lados. Jalen Hurts está de parabéns, candidatíssimo sim ao prêmio de MVP. Tá? Temos que discutir o Hurts sim como um potencial MVP nessa temporada.
Acho que a discussão dá uma aquecida ainda com a derrota do Kansas City Chiefs, né? O Burrow, por exemplo, pode entrar nessa discussão, daqui a pouco a gente fala mais dele, mas o Jalen Hurts merece e ser considerado ao prêmio de MVP. Machuca com as pernas, machuca com os braços, temporadaça mesmo do Hurts, que entrou pressionado. Entrou com a equipe dos Eagles deixando aquela piquezinha lá, falou, se não der certo eu vou atrás de alguém no draft e busco um quarterback. Mas o Hurts falou, não, a vaga é minha, pode trazer aqui para mim que eu vou resolver. Um jogo que rapidamente foi ficando fora dos controles dos Titans, foram para o intervalo perdendo por 21-10, teve 14-10 ali até os instantes finais do primeiro tempo, estava próximo, foi a última zona de contato, e no segundo tempo, de novo, né, os Titans falei que era um problema na semana passada, não produzem pontos no segundo tempo, a produtividade é muito baixa e eles não conseguiram marcar um pontinho sequer nessa segunda etapa, então um problema muito constante que marcou mais essa derrota do Tennessee Titans. Também tivemos nesse primeiro horário, né, essa primeira leva de jogos, um empate que acabou sendo broxante para a equipe dos Giants contra os Commanders, um empate que não foi bom para nenhum dos dois lados, mas eu acho que foi pior para a equipe de Nova York, porque são dois times que brigam por vaga nos playoffs, e aí você tinha uma questão de simplesmente 7-5-1 a equipe dos Commanders, 7-4-1 a equipe dos Giants. Os Commanders agora vão descansar, tem uma bye week, vão ficar pensando a semana inteira na equipe de Nova York. Enquanto a equipe dos Giants recebe a equipe do Philadelphia Eagles, tem um jogo complicado, podem chegar os dois times na outra semana, quando ele tiver que sair para jogar lá em Washington, com 7-5-1, mesma campanha, e aí o mando de campo para a equipe de Washington. Lembrando também que a gente tem que o Washington já venceu o jogo dentro da divisão e a equipe dos Giants ainda não. Então tem essa queda de qualidade. Cara, falta um pouquinho de constância para a equipe dos Giants. Você percebe que tem a questão do elenco mais apertado. O trabalho do Brian Daboll é excepcional. Acho que fosse o Judge ali, você tinha campanha negativa, estava descartado da temporada já. Então é um belo trabalho do treinador. Mas não dá para dizer, tinha vantagem no quarto período, chega no quarto período com 7 pontos de vantagem, permite uma campanha de 90 jardas para o Taylor Heinicke, que eu acho um quarterback medíocre, né? Não é qualquer coisa, mas tá com a confiança. Ele é um medíocre confiante e tá conseguindo levar o time adiante, conseguiu essa campanha do empate. Na prorrogação, nenhum dos dois times era capaz de colocar o time em situação de chutar um field goal da vitória. A equipe dos Giants consegue isso no finalzinho, um field goal que não era fácil, né? 58 jardas, mas também não era inatingível. O Daniel Jones sofreu um fumble no começo do jogo ainda. Ele quase faz uma besteira no final ali. Tinha poucos segundos, eu lembro que eu tava no Red Zone, ele deu uma descontrolada, falando, passa a bola, pelo amor de Deus, se livra dela. Porque ele foi segurando, procurar um alvo para dar uma posição de campo melhor e o relógio correndo, né, meu amigo? Solta, se livrou da bola ali em cima da hora. E aí veio o chute do Gannon, faltou feijão, teve direção, mas não teve força. E tivemos um empate que foi bem broxante, 20-20 lá em Nova York. Nesse mesmo horário, a gente teve uma vitória importante da equipe do Minnesota Vikings contra os Jets, né? Então foi um final de semana sem vitórias de Nova York. Cara, um 10-2 desses Vikings é incrível, porque a gente não confia. A gente chegou até aquele momento de embala, pô, esse time dos Vikings agora não é de verdade, mas você não consegue confiar, cara. É muita alternância, é muito jogo decidido nos detalhes, em poucos pontos. Mais uma vitória em menos de uma posse de bola, né? Foram 5 pontos de diferença só no placar. Com a equipe dos Jets, comandado pelo Mike White, que também acho um quarterback medíocre, tendo a oportunidade, chegando ali na red zone e tendo chance de anotar um touchdown, mas eles foram 1 de 6 nas viagens à red zone e isso aí custou bastante caro, né? O Mike White teve 369 jardas passadas, mas ele abriu e fechou o jogo com interceptações, né? É um ganho com relação ao Zach Wilson? Sim, mas isso não quer dizer muita coisa. Ele faz esse ataque funcionar, esse ataque vai andando, mas na hora de tirar o 10 ele não conseguiu. Teve passe que não conectou com o Berrios, teve passe errado no finalzinho do jogo, então tinha aquela oportunidade de conseguir o touchdown, mas falhou na hora H. Fico com pena apenas da defesa dos Jets ali, né? Parecia um quarterback melhor. Se tivesse um quarterback melhor, essa equipe dos Jets era candidatíssima, assim, tá? Candidata dentro da divisão, dentro da conferência. Poderia sonhar, mas fica alternando. São vários quarterbacks
medíocres, alguns muito abaixo do medíocre, que é o caso do Zach Wilson, e outros que conseguem ter um brilhaleco, né? Teve um brilho o Mike White semana passada, foi ok nessa semana, mas não repetiu aquela capacidade dentro das jardas finais do campo. 2 interceptações custaram bastante caro e uma vitória muito mais sorte do que juízo, vamos dizer assim, da equipe dos Vikings. A defesa apareceu, a defesa também que tem muitas alternâncias dos Vikings, consegue aparecer na hora H. O Kirk Cousins foi só 21 de 35, 173 jardas, um passo para touchdown. O Jefferson reduzido aqui a 47 jardas apenas. Então, bom trabalho defensivo dos Jets, mas o ataque, né, na hora de entregar ali, não entregou o que se esperava. Nesse mesmo horário teve essa vitória também do Baltimore Ravens sobre o Denver Broncos. Tudo bem, Lamar Jackson se machucou, não jogou quase a partida inteira ali, tiveram que jogar com o Tyler Huntley, não é para se esperar grande coisa, mas era para ser mais contra essa equipe dos Broncos. Belo trabalho defensivo, é claro, e a defesa tem todo o direito de dar uns tapas na cara do Russell Wilson, né? Cara, é asqueroso esse ataque do Denver Broncos, os caras conseguem forçar turnovers, foram duas interceptações da defesa dos Broncos e o ataque não produz nada, não faz nada. O Russell Wilson foi 17 de 22, 189 jardas, nenhum passo para touchdown, nenhuma interceptação, mas né, não vai, não desenvolve, não consegue produzir um touchdown sequer num jogo que sua defesa faz 2 interceptações. Então é lamentável. Teve também a vitória dos Steelers sobre o Falcons. Bom destaque aqui para o Mike Tomlin, que pode, quem sabe, conseguir evitar a sua primeira temporada derrotada, né? Não apostava o contrário, os caras estão conseguindo ali, tem 5 vitórias já. E a equipe dos Browns também venceram os Texans no jogo do retorno do Deshaun Watson, foi total figurante, né? Special Teams e defesa foi quem fez o placar ali. Uma boa vitória da equipe dos Browns. Agora vamos para o segundo horário. Porque, cara, os Ravens tiveram essa queda ali, então queda de produtividade, mas ainda lideram a AFC Norte e estão olhando no retrovisor, cara. E sabe aquela cena do Jurassic Park, do dinossauro? O Cincinnati Bengals é esse dinossauro, cara, cada vez mais próximo e, tipo, pode estar mais próximo do que parece. Tá se aproximando demais e tá se aproximando com muita força essa equipe do Cincinnati Bengals. Muito grande vitória, muito boa essa vitória sobre o Kansas City Chiefs. Tem gente brincando que não dá para falar que é uma rivalidade, porque não tem rivalidade numa freguesia, e esse é o caso, que foram 3 vitórias dos Bengals sobre o Kansas City Chiefs em 2022, né? Dia 2 de janeiro, 17ª semana da temporada passada, vitória do Cincinnati Bengals, depois no dia 30 de janeiro, a final da AFC, vitória dos Bengals, e agora de novo 27-24, vitória de Cincinnati. E olha que parecia que dessa vez ia dar Chiefs, né? O jogo lá em Cincinnati e, cara, Kansas City virou no segundo tempo, conseguiu forçar um field goal dos Bengals numa bobeada monstra do Tyler Boyd. O Tyler Boyd tinha tudo para sair como vilão desse jogo, porque era uma recepção óbvia, um touchdown claríssimo, e ele dropa um passe perfeito do Burrow ali, que coloca a equipe dos Chiefs de novo com a posse de bola, deixam 7 pontos de vantagem no final do terceiro quarto, 4 pontos de vantagem forçando ali já dentro do último período, né? E aí vem a jogada que muda tudo. A defesa faz a grande jogada, que é conseguir forçar um fumble do Travis Kelce. O Travis Kelce faz uma recepção no meio de campo e tem um fumble forçado ali. Cara, meus parabéns, mudou o jogo. No meio do campo, a equipe dos Chiefs, dos Bengals consegue transformar aquilo lá em touchdown. Era a campanha para a equipe dos Chiefs basicamente matar o jogo, né? Botar 11 pontos de vantagem. O Mahomes estava conseguindo algumas conexões com o Valdes-Scantling, ainda teve um drop patético, mas depois teve 2 recepções incríveis em big plays com o Valdes-Scantling. E Cincinnati consegue reduzir, vira o jogo para 27-24, e a defesa aparece de novo. 3ª para 3 e consegue forçar ali, consegue o sack em cima do Mahomes, força o chute pro Butker, e aí erra o field goal, né? Perdeu um chute de 55 jardas, seria para empatar o jogo. 3 minutos e pouco no relógio, consciente, um time, olha, veteranaço esse time do Cincinnati Bengals, né? Conseguindo conduzir uma campanha, gastando o relógio e conseguindo as primeiras descidas para matar qualquer esperança da equipe do Kansas City Chiefs, podendo ajoelhar
ali próximo já à end zone. No finalzinho do jogo já estava tranquilo com a vitória assegurada. Os Bengals têm um calendário muito complicado, começaram um ano com muitos baixos, aquela ressaquinha ali pós-derrota no Super Bowl, mas crescendo na hora certa. Calendário complicado e saindo com vitórias que animam, né? Tem que tomar cuidado só para isso aqui não mexer demais com a cabeça dos caras, os caras acharem que já são campeão de tudo. Então, muita calma, tem que manter os pés no chão, mas é um time muito consciente. Vou destacar aqui a volta do Chase, né? Chase voltou de lesão, 7 recepções, 97 jardas. O Perrine também, né? Muito bom corredor aqui. Mais uma vez o Mixon fora, 21 carregadas, 106 jardas. E o Burrow, candidato ao prêmio de MVP, não tenho o que dizer. São 9 passos para touchdown em quartos períodos. Muito bom jogador. É um cara incrível. 25 de 31, 286 jardas, 2 passos para touchdown. Patrick Mahomes pode ter concorrência, né? Ficou com 223 jardas apenas nessa partida aqui, mas 2 sacks, vai ter discussão. E já falei, né? O problema do Mahomes é que ele pode fazer uma temporada incrível, mas a gente já viu ele fazer isso. Então talvez na dividida ele acaba perdendo esse prêmio de MVP, por mais que mereça o prêmio, porque vão querer dar um prêmio para uma coisa nova, e aí pode ser uma vantagem do Hurts e também do Joe Burrow. Derrota dos Chiefs faz os Bills assumirem a primeira posição na AFC, mas o calendário de Buffalo eu acho que é muito mais complicado, né? Os Chiefs agora têm uma sequência muito mais tranquila, os Bills vão ter que sair para enfrentar os Cincinnati Bengals, por exemplo, tem confrontos na divisão contra os Dolphins, contra os Jets, são jogos complicados. Eu ainda acho que os Chiefs vão conseguir a primeira posição na AFC, mas olho nesses Cincinnati Bengals. A gente já viu no ano passado que fora de casa, em casa, não é problema para eles na hora dos playoffs. Time que mostra muita maturidade e não dá para descartar esses caras não. Por fim, vitória contundente do San Francisco 49ers, aqui que eu quero falar, né? Vitória por 33-17 e num cenário completamente atípico, né? Porque o Jimmy Garoppolo ele sai logo no começo do jogo, ali no primeiro tempo ainda, quebra o pé, tá fora da temporada, vai ter que passar por cirurgia, vão ter que ir com o terceiro quarterback na temporada. Você imagina que o Shanahan pensou um ataque pro Trey Lance, teve que fazer alterações para mudar a característica completamente, né? O Trey Lance é um cara muito mais móvel do que o Jimmy Garoppolo, e agora vai colocar o Brock Purdy, quarterback, que foi o Mr. Relevant, a última escolha deste draft de 2022, um cara que tava para lá para fazer parte do elenco, né? Para ver o que podia, mas não era para ser o quarterback nessa reta final. E num jogo tão importante, num jogo tão difícil como era esperado contra a equipe do Miami Dolphins, que não aproveitou. Bom trabalho do Brock Purdy, né? A gente tem que analisar essa situação toda. Ele foi 25 de 37, 210 jardas, 2 passos para touchdown e uma interceptação que não afetou nada, porque era uma quarta descida, estava na linha de 40 no campo de ataque, ele é interceptado na linha de 20 do ataque, né? Quer dizer, se fosse passe incompleto era melhor. O Xavier Howard faz a interceptação, mas talvez se deixasse a bola cair no chão era melhor, ganhava ali suas 20 jardas. Só que aí a gente vai ficar naquele questionamento, né, cara? O terceiro quarterback na temporada, o que isso vai afetar? Eu saí muito animado com esse time do San Francisco 49ers. Jogo complicado. A equipe dos Dolphins começa com o pé no peito, voadora no lustre lá, né? O cara chegou com tudo. O primeiro passe do Tua é uma conexão com o Trent Sherfield para 75 jardas e touchdown. Você fala assim, pô, o cara começa desse jeito. O outro time perde de quarterback. É um quarterback questionável? Tá, mas ainda assim é o titular, um cara experiente. Vai colocar o Mr. Irrelevant. Então a tendência é que a equipe do Miami Dolphins leve vantagem e consiga vencer esse jogo. Não foi o cenário. Tua teve um jogo muito ruim, tá? Lembrou o Tua que a gente questionava no começo da temporada. E será que esse cara aqui porque... Olha, ele foi 18 de 33, 295 jardas, 2 passos para touchdown e 2 interceptações. Depois desse passe de 75 jardas, essa conexão para touchdown, ele tentou 22 passes na sequência ali e conectou só 10 e teve 2 interceptações. Então ele fez um jogo muito abaixo da crítica, algumas conexões com o Tyreek Hill que foram simplesmente passes errados, passes, né, que foram fora da sintonia completamente. Então eu até fiz um comentário na hora ali, falei assim, pô, o Tyreek Hill falou que era o quarterback mais preciso da NFL e tá longe de ser isso, foi longe de ser isso na tarde de ontem, de tarde em São Francisco, e acabou sendo um jogo de destaque demais da defesa, né?
O Tua não teve vida fácil, foi sacado 3 vezes, mas a pressão em cima dele foi sensacional, com o Bolsa, com o Warner. Foi um jogo da defesa, né? O Greenlaw também, outro jogador que é uma defesa fora de série. A defesa dos 49ers é uma das melhores defesas, se não a melhor defesa da NFL, e foi capaz de virar, de mudar esse jogo, de garantir para o ataque uma qualidade para conseguir vencer esse jogo. A grande dúvida que fica com relação à equipe do San Francisco 49ers aqui por diante é se o sistema do Shanahan ele é pronto, ele é capaz o suficiente de colocar o Brock Purdy como um cara que leva o time adiante, né? É uma questão de sistema apenas, então o quarterback não precisa fazer grandes coisas, por mais que ele tenha feito, né? Ele fez um jogo muito sólido assim, mas tipo, só o sistema já é capaz de levar esse time adiante. Por isso vai ficar aquela dúvida. Na hora de montar meu Power Ranking, eu vou ficar olhando esse 49ers e vou falar assim, cara, e aí? Eu subo eles? Porque fizeram era um grande jogo e venceram por 33-17. Mas o que será do futuro? Então eu vou esperar um pouquinho, quero assistir mais um jogo, pelo menos do Purdy, para não ser aquele caso do Bailey Zappe, para não ser o caso do Cooper Rush, aquela animação, aquela empolgação que não se sustenta. E pode ser o caso do Brock Purdy. É devastador essa perda do Jimmy Garoppolo, tá? Até comentei na transmissão que agora o torcedor dos 49ers vai sentir um pouquinho, tende a sentir, né? Talvez o Shanahan mude isso aqui e o Purdy seja um grande jogador. Mas pode sentir a falta do Garoppolo, coisa que vocês jamais imaginaram que sentiriam, né? Então a gente vai ficar de olho. A equipe dos Dolphins precisa abrir os olhos, né? O Tua, acho que abandona essa corrida por MVP e precisa abrir os olhos porque era um jogo com calibre de playoff e o time foi mal. O time foi bem mal mesmo, a atuação do Tua abaixo da crítica, não encaixou o jogo terrestre, 33 jardas apenas corridas, o Tyreek Hill teve um jogo fenomenal, 9 recepções, 146 jardas e um touchdown, mas mesmo assim poderia ter produzido muito mais. O Tua não entregou isso. E aí, que Tua a gente vai ver numa pós-temporada? Né? A equipe dos Dolphins agora perde a primeira posição da AFC Leste, tendência que perca então ao seu mando de campo, não jogando em casa, contra adversários complicados. Será que esse time consegue fazer frente para a equipe do Cincinnati Bengals? Se encarar a equipe dos Bills em playoffs, como é que o Tua vai reagir? Será que ficou meio manjado? São algumas dúvidas que a gente vai ter que responder lá na frente. A gente volta na semana, a gente volta amanhã já para conversar mais aqui no Toque Passa. Já falei bastante aqui, não mais do que falei ontem durante o Red Zone, mas quero contar com a sua curtida então no vídeo aqui, ajude o Toque Passa, compartilhe o nosso canal e a gente volta. Deixa aí também seu comentário, o que você quer que a gente discuta. A gente volta. Aquele abraço.